Salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura, quem vos fala. Esse cara é o Britannia. Sim, o nome dele é Britannia, mas você conhece ele como Brit. O Brit é um herói, né, do universo de Invencível. Mas você sabe quais são os poderes dele e como ele ganhou esses poderes? É isso que eu estou aqui para explicar. Nascido como Britannia, o Brit era um jovem na Segunda Guerra Mundial. Sim, aos 18 anos da Segunda Guerra Mundial, ele participou de um experimento que mudou o seu DNA. Esse experimento foi conduzido por um cientista da Segunda Guerra Mundial, que não era ninguém mais, ninguém menos do que seu próprio pai. Sim, o próprio Brit se voluntariou porque ele queria ser soldado na guerra e ele queria que fizesse um experimento nele. Então o pai dele conduziu esse experimento. Esse experimento modificou o DNA dele e aí ele ganhou poderes. Quais são os poderes do Brit? Nós vamos chegar lá agora. O Brit só tem dois poderes meta-humanos. Ele tem um envelhecimento hiperlento, ao ponto de que ele tinha 18 anos na Segunda Guerra Mundial e nos dias atuais ele parece ter pouco mais de 60, ou seja, ele envelhece muito devagar. E também ele é virtualmente indestrutível. Exatamente, nada que você faça pode destruir o Brit. Ele é imune a tiros, bala de canhão, qualquer coisa que você fizer não afeta ele. Brit participou ativamente da Segunda Guerra Mundial e foi um dos caras que foi recrutado pela Agência de Defesa Global e fez parte da equipe de resgate do jovem Cecil. Cecil Stedman ainda era um agente de campo quando sofreu aquele ferimento no rosto. E foi Brit um dos caras que o resgatou. Quando ele conheceu Cecil Stedman, ele ainda tinha cabelo loiro e não branco. Posteriormente, Cecil Stedman se tornou o diretor da Agência de Defesa Global e nomeou o nosso amigo Brit o líder dos Guardiões do Globo. Sim, dos novos Guardiões do Globo, o Brit é o líder. Isso porque ele tem uma experiência de campo gigantesca, porque ele é um soldado desde a época da Segunda Guerra Mundial. Então ele tem todas as táticas de combate armado e desarmado que você puder imaginar. Além do que, ele é virtualmente indestrutível. E não é só a tiros, não é só a balas. Não é isso. Só para você ter uma ideia, naquela ocasião em que o Nolan bateu e matou nos Guardiões do Globo, se o Brit estivesse lá, teria dado mais trabalho, porque o corpo do Brit é indestrutível, ou seja, o Nolan poderia socar o Brit à vontade. O Brit ainda sentiria o impacto e a dor, tá? Ele seria arremessado a quilômetros de distância, tudo bem, mas ele não seria destruído, não teria nenhum arranhão, mesmo se o Nolan pegasse e desse um maior soco possível nele. Não interessa qual a força, não iria causar dano real, porque ele é indestrutível, virtualmente indestrutível. Não interessa, mesmo se fosse o Nolan puto de raiva, e se ele desferisse o maior dos socos, ainda assim Brit não teria nenhum arranhão. É bom lembrar que nesses casos, o Brit sente toda a dor como um humano comum, e que ele seria arremessado pelo impacto normalmente. Ele não tem super força. Ao contrário do que se pensa, Brit não é um cara super forte. Ele não poderia agir de igual para igual contra um Viltrumita, porque um soco dele é mais ou menos o soco de um humano comum. Então não faria efeito nenhum em um Viltrumita como o Nolan, por exemplo. Só que ele costuma usar o corpo dele exatamente como está na imagem aí. Ele costuma usar o corpo dele como escudo para que outros heróis poderosos avancem. Porque como ele é virtualmente indestrutível, não interessa quem está batendo. O cara pode estar lá, por exemplo, um cara mais forte, vamos pôr aí o Mark atrás dele, porque o Mark sente dano, né? E ele levando os golpes, e de repente o Mark aparecer para dar um soco. Pode acontecer, porque o poder principal dele é que ele é virtualmente indestrutível. Nada pode destruir o Brit. Quando eu digo nada, é nada, nenhuma explosão nuclear. Nada poderia matá-lo. Ele é virtualmente indestrutível. Ele também envelhece muito devagar, podendo viver centenas de anos, décadas, milênios. Talvez ele consiga ver o Mark em um estágio adulto. A gente não sabe, né? Talvez ele não tenha a taxa de envelhecimento de um Viltrumita, talvez ele envelheça em uma taxa um pouco mais acelerada, mas ainda assim ele envelhece muito menos do que qualquer humano comum, podendo viver centenas de anos. Então, peraí, João, você está me dizendo que um cara que não tem super força, não voa, não solta a visão de calor, é quase um humano comum, com a diferença de que ele é completamente indestrutível e que ele envelhece muito devagar, se tornou o líder dos Guardiões do Globo, que é o equivalente à Liga da Justiça desse universo. Sim. Mas por que o Cecil Stedman nomeou ele
o líder dos Guardiões do Globo por puro coleguismo? Não. O nosso amigo aí, o Brit, ele tem experiência em combate armado e desarmado há milênios. O cara tá vivo desde a Segunda Guerra. Então, assim, ele foi um soldado da Segunda Guerra. Ele tem alguma experiência em combate, né? Vamos combinar. Fora que ele tem um estilo de combate próprio, que ninguém pode copiar. Porque o cara é invulnerável. Literalmente. Então ele pode se colocar em risco para criar golpes que ninguém esperaria. Ah, o cara vai dar um tiro aqui, vai acertar a minha cabeça, mas eu tenho que dar um soco nele aqui que vai nocautear ele. O Brit pode dar esse soco. Por quê? Mesmo que a bala bata na cabeça dele, a bala vai amassar. Ela não vai chegar a perfurar. Então, para ele, não tem risco real de morte. Ele não pode morrer. Então, isso cria um estilo de combate que não precisa preservar a vida. Um estilo de combate que é único dele. Mesmo Viltrumitas, que são extremamente poderosos e resistentes, sentem dor, sangram e podem ser feridos. O Brit não pode. Mesmo que um Viltrumita tipo Trag der um soco nele, ele vai ignorar completamente o dano. Ele vai sentir a dor, vai sentir o impacto, mas vai completamente ignorar o dano. Ou seja, o estilo de combate dele é único, porque ele pode se colocar em risco. Isso também gera uma habilidade enorme. Fora que ele tem combate desarmado, experiência em combate, tática militar e todas as outras questões. Bom, galera, esse é o vídeo sobre o Brit, sobre os poderes dele, sobre como ele adquiriu os poderes e sobre o estilo dele, propriamente dito, o estilo de combate dele, que é único, e o que torna ele um herói único dentro do universo de Invencível. Se vocês quiserem entender como é a biologia dele, como o DNA dele mudou tanto a partir de ser indestrutível, vocês podem comentar aí embaixo, me pedindo esse vídeo, que eu faço esse vídeo para vocês. Eu volto amanhã com outro vídeo aqui do canal. Sem mais delongas, fiquem com Deus e até amanhã.